Eu estou aqui nesta manhã de sábado, dia 11 de maio de 2019, numa chácara onde haverá daqui a pouco a reunião dos varões da igreja da qual faço parte. E eu acredito que este vídeo é um dos mais difíceis que eu estou gravando, porque se trata de um assunto que é tabu para muita gente, um assunto que sempre gera muita discussão, muita polêmica, mas que Deus falou muito, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito desse assunto, e eu tenho que abordá-lo de uma maneira adequada, de uma maneira que não gerasse tanto atrito, não gerasse tanta confusão. E Deus chamou, a única vez que eu gravei um vídeo sobre esse assunto foi naquele vídeo lá, fui falar sobre moda e beleza, e olha o que deu, é só dar uma olhada aqui. Justamente pela polêmica que esse assunto traz. Mas a melhor maneira de falar sobre isso é falando como tudo começou. Ou seja, por que nós usamos roupas, por que o ser humano passou a ter que cobrir o corpo. Porque eu não quero me ater aqui, assim, roupa decente, roupa indecente, porque as pessoas têm cada cultura trata esse assunto de uma maneira. Mas é preciso que nós entendamos o porquê que o ser humano passou a ter que usar roupas. E vamos para o começo. A melhor maneira de começarmos a abordar esse assunto é ir lá para o começo, lá para o Gênesis. Mais especificamente, o Gênesis 2, capítulo 2, versículo 25, que logo após a criação do ser humano, logo após Deus ter criado a mulher a partir da costela de Adão, temos o seguinte, a respeito do ser humano. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, por que eles não se envergonhavam? Porque o ser humano era puro, o ser humano não tinha pecado. O pecado ainda não tinha entrado no mundo. Então, tanto o homem quanto a mulher, no caso Adão e Eva, nossos primeiros pais, eles tinham a mente pura, a mente inocente. Não havia aquele conceito de promiscuidade, devassidão, imoralidade que passou a existir a partir do momento que o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo? Quando o diabo, disfarçado de serpente, foi até a árvore do conhecimento do bem e do mal, a única árvore, dentre tantas árvores no mundo, a única árvore que o ser humano não podia comer. E no fim o diabo atraiu Eva, a primeira mulher, justamente para aquela árvore. Porque o diabo enganou a mulher dizendo que comendo aquela árvore ela seria como Deus, que passaria a conhecer o bem e o mal e tal. Então, lá em Gênesis 3, no versículo 6 e 7, a palavra nos diz o seguinte: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ou seja, a partir do momento que o homem e a mulher passaram a ter o conhecimento do respeito do pecado, juntamente com esse veio a imoralidade, veio a promiscuidade, veio a devassidão, ou seja, os maus pensamentos, a mente poluída. A mente humana começou a pensar em coisas ruins, pensar em coisas horrendas, assim, aberratórias mesmo, com relação à maneira como homem e mulher deveriam se tratar, e não só um ao outro, como também aos próprios corpos. E isso fez com que esse primeiro pensamento a respeito do pecado, essa impureza, essa sujeira que passou a vir na mente humana, o ser humano se envergonhou. E ele, apesar de Adão e Eva serem os únicos seres humanos no mundo na época, eles quiseram se esconder, inclusive de Deus. Deus foi atrás deles, procurou por eles, eles tiveram vergonha. Aí quando Deus os confrontou, o Adão pôs a culpa na Eva, Eva pôs a culpa na serpente, aí depois Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a humanidade e tal. Só que aí lá no mesmo capítulo 3, versículo 21, Deus faz o seguinte: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Ou seja, o pecado cometido por Adão e Eva, de comer a árvore, o fruto proibido, e que
perverteu as mentes dele. Na verdade, o pecado perverteu as mentes do ser humano, por isso que a nudez passou a ser algo pecaminoso, passou a ser algo prejudicial para o ser humano. Porque antes havia inocência, havia pureza, não havia os pensamentos promíscuos de hoje, porque vieram a esse mundo por causa daquele pecado. Então, e Deus precisou sacrificar um animal, que muitos dizem que é um cordeiro, que foi o primeiro cordeiro, tal, que simboliza o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. Só que aqui não especifica que animal que é. Só que um animal teve que morrer para que Deus tirasse a pele desse animal e fazer, ou esses animais no caso, e fazer roupas para Adão e Eva. Então isso fez, essa própria atitude de Deus em fazer roupas para o ser humano já dá a entender que a partir daquele momento o ser humano não podia mais andar nu, ele tinha que andar vestido justamente para preservar o ser humano, para a preservação da integridade física, moral, espiritual do ser humano, porque a nudez a partir daquele momento faria o ser humano pensar em coisas horríveis, ter desejos horríveis e praticar coisas horríveis. Como aconteceu no período pré-diluviano, a humanidade se corrompeu, aconteciam as piores atrocidades, as piores barbaridades. E isso fez com que Deus trouxesse o dilúvio, eliminasse toda a humanidade, deixasse só Noé e sua família. E o próprio Noé acabou passando por uma experiência desagradável envolvendo a nudez, como relata lá Gênesis 9, nos versículos 20 a 27. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e bebeu-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, ou seja, ficou nu. E viu Cão, o pai de Canaã, no dedo de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram a Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram no dedo de seu pai. E os seus rostos estavam virados de maneira que não viram no dedo de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, e seja seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja ele Canaã por servo. Alargue Deus Jafé e habite na tenda de Sem, e seja ele Canaã por servo. Ou seja, Noé, ele foi um tanto ingênuo ao querer tomar vinho, e no fim ele acabou exagerando, se embebedou e tirou a roupa. E somente depois de ter ficado sóbrio, ele percebeu o que Cão tinha feito. Ainda que Cão tenha visto o pai sem querer nu, Noé ficou tão horrorizado, tão escandalizado, que amaldiçoou Canaã, o neto dele, filho de Cão. Por isso que Canaã passou a ser um povo amaldiçoado, tanto que quando os israelitas voltaram do Egito, chegaram à Terra Prometida, e a ordem foi eliminar Canaã, para eles ocuparem a terra. Só que aí o povo continuou se corrompendo e existem outros textos no Antigo Testamento sobre nudez, sobre esse assunto, mas agora eu quero só meter ao que Levítico, lá quando Moisés apresentou a lei, Deus mostrou a lei para Moisés e Moisés repassou para o povo. Vejamos o que diz Levítico 18, de 6 a 20, somente a respeito do tema nudez. É claro que existem outros assuntos que esse texto fala em Levítico 18, mas eu quero meter somente ao assunto da nudez, para você ver como a nudez era horrível, era algo terrível e deveria ser punida. Por quê? Porque a nudez fazia com que o ser humano tivesse pensamentos horríveis, praticasse coisas horríveis. E deixe-me apenas ler aqui, aí os irmãos, os que assistirem esse vídeo poderão tirar as conclusões à luz da palavra de Deus. Levítico 18, de 6 a 20 diz assim: as leis a respeito da nudez. Nenhum homem se chegará a qualquer parente de sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. A nudez do teu pai. A nudez da tua irmã, filha do teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa, fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada do teu pai ou da tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parente do teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, ela é parente da tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás, não te chegará a sua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é do teu irmão, a mulher do teu filho, desculpa. Não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, a nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha
não descobrirás, não tomarás a filha do seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentação, maldade é. E não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã para fazer a sua rival descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida. E não chegarás a mulher dentro da separação do seu imundice para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula para te contaminares com ela. Ou seja, aqui nem entrou mais a fundo na questão da pedofilia, do incesto, só falou de nudez. Imagina então, porque a pedofilia, incesto e outros pecados eram tão terríveis que eram punidos com a morte, era um crime. E, para a verdade, continuam sendo. E isso é só o Antigo Testamento. Aí o Novo Testamento, mas na época da graça, Jesus aboliu isso, porque estamos na graça, tal, nada disso. Jesus continuou batendo enfaticamente a respeito disso. Como diz lá no Evangelho de Mateus, em 3 trechos, que eu falarei aqui. É claro que existem outros textos, mas eu me aterei especificamente a esses trechos do Evangelho de Mateus, primeiramente no capítulo 5, versículos 27 a 30. Durante o Sermão do Monte, Jesus disse o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E lá em Mateus 15, 19, Jesus também diz o seguinte: porque do coração, nosso íntimo, nossa alma, procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E finalmente em Mateus 18, versículos 6 e 7, Jesus diz também o seguinte: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem porque o escândalo vem. Então aqui são duas coisas, duas coisas que nós temos que pensar a respeito da nudez, da roupa decente, roupa indecente, enfim. A questão do escândalo e a questão da mente pervertida. A questão do escândalo diz respeito a não usarmos roupas que sejam inadequadas para o ambiente onde nós estamos. Na igreja, então, nem se fala. Na igreja, por que as mulheres usam roupas sem decote, com saia na altura do joelho? Por quê? Não se trata de um estereótipo, não se trata de uma imposição. Trata-se de cuidado para que o ambiente de culto, a igreja, o ambiente seja um ambiente de adoração, de reverência, de solenidade, de temor a Deus, porque nós estamos diante de Deus, nós estamos cultuando a Deus, nós estamos servindo a Deus. A nossa atenção deve estar totalmente concentrada em Deus. E quando usamos alguma roupa inadequada, não precisa ser necessariamente uma roupa curta, uma roupa que mostre alguma parte indevida do nosso corpo. Pode ser uma roupa chamativa demais, uma roupa escandalosa demais, assim, no que diz respeito a extravagância. Roupa excessivamente extravagante, cheia de coisas que chamam a atenção demais. Porque a questão aí não é tanto a roupa curta, apenas a roupa curta. Claro que também a roupa curta é uma questão importante, deve ser levantada, deve ser lembrada. Mas tem também a roupa extravagante demais, a roupa comprida, longa, que seja excessivamente extravagante. Porque a atenção deve estar voltada para Deus, para a pregação da palavra, para os cânticos, para os hinos, e não para a pessoa que está usando a roupa. Porque a pessoa que está usando uma roupa muito curta, muito indecente ou excessivamente extravagante, ela desvia a atenção da igreja para si própria. Ou seja, não estamos mais cultuando a Deus, estamos cultuando a nós mesmos. E gerando escândalos, gerando confusão, gerando intriga, gerando problemas no ambiente que deveria ser ambiente de adoração. Mesma forma, por exemplo, quando o homem anda sem camisa na rua, mostrando partes do corpo que não devem, que atrai de uma maneira indevida a atenção de outras pessoas, tanto mulheres quanto outros homens também. E nós estamos escandalizando, nós estamos sendo tropeço para muitos irmãos e principalmente para aqueles que estão afastados de Deus. Mas então eu não posso usar biquíni na praia? Se você está num ambiente onde a roupa que você usa não gera escândalo, não gera confusão, não gera maus pensamentos, você pode usar biquíni, você pode usar shortinho, desde que o ambiente onde você está não
faça as pessoas se desviarem de Deus. Você tem que agir sempre com bom senso, você tem que agir sempre com equilíbrio, com moderação. Mesma coisa com relação ao homem, a roupa que o homem deve usar deve, se ficar sem camisa gera escândalo, põe a camisa. Se usar determinada roupa faz com que as pessoas olhem para mim de uma maneira lasciva, promíscua, indecente, use uma roupa que não desperte tudo isso. E a outra questão é a questão justamente da mente pervertida. Se você tem uma mente pervertida e determinada roupa, quando você vê uma pessoa usando determinada roupa, se isso escandaliza você, se isso faz com que você pense em coisas indecentes, coisas impuras, tenha desejos impuros, não olhe, desvie o seu olhar, mantenha sua mente fixa em Deus, pense num hino, pense numa música, ore a Deus, peça perdão, desvie o seu olhar, olhe para baixo, olhe para o lado, não olhe para essa pessoa que está usando essa roupa que possa despertar em você um pensamento indecente, um pensamento impuro, porque o pecado começa aqui, ó, o pecado começa na mente, começa aqui dentro. Então você tem que tratar aqui, você tem que se colocar dentro de Deus, tratar aqui e aqui, para que quando você se deparar com uma situação dessas, você não venha pensar coisas horríveis, você não venha ter intenções horríveis, porque os maus pensamentos geram intenções más e as más intenções geram atitudes más, que muitas vezes podem terminar em crimes de pedofilia, incesto, estupro e outras coisas terríveis. E finalmente eu quero encerrar esse vídeo lendo esse trecho aqui da primeira carta dos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20, que certamente nos esclarecerão mais. É claro que existem muitos outros textos a respeito desse assunto, mas para o vídeo não ficar longo demais, eu quero encerrar com esse texto aqui do apóstolo Paulo, que nos esclarece muita coisa. Esclarece muito a respeito da maneira como devemos nos portar em tudo em nossas vidas, mas aqui especificamente com relação à nossa roupa, nosso comportamento, a maneira como devemos nos apresentar diante dos outros, tanto homens quanto mulheres. Vejamos aqui o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, para você entender melhor esse assunto, assista os outros vídeos que se passaram aqui nos cards e também na tela final. Peça esclarecimento da parte de Deus, ore a Deus, peça perdão, mude seus pensamentos, mude sua atitude, tanto com relação àquilo que você vê, quanto com relação àquilo que você veste, a roupa que você veste. E vista somente roupas adequadas que não gerem escândalo, que não gerem confusão, que não gerem problemas para você nem para ninguém. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se não favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Até depois, se quiser.